Nós vimos anteriormente que o Wronskiano de duas funções é uma função, né, dada justamente pelo determinante das duas funções e das suas derivadas, dessa forma. Tá? Em particular, a gente viu que se o Wronskiano for diferente de zero para algum t0, isso implica que a f e g são linearmente independentes. São LI. Tá? Vimos também que a volta não vale para o caso de funções gerais f e g. Agora, o que a gente vai considerar nessa parte inicial da nossa aula é quando as funções que eu estou tomando Wronskiano são soluções de uma EDO linear de segunda ordem. Tá? Então, se y1 e y2 são soluções de uma equação linear de segunda ordem homogênea, tá? O que acontece com o Wronskiano? Tá? Então a gente vai estudar justamente isso, tá? O que acontece com o Wronskiano. E a gente vai concluir chegando numa expressão de cálculo do Wronskiano das duas soluções sem conhecer as soluções, que é a chamada fórmula de Abel-Liouville. Bom, vamos por partes. Então vamos começar aqui, ó, com y1 e y2 sendo duas soluções da EDO de segunda ordem, linear de segunda ordem. Não estou dizendo que essas soluções são LI ou LD, não importa, tá? Estou dizendo apenas que são soluções. Então, o Wronskiano dessas duas soluções é a solução de uma equação diferencial ordinária de primeira ordem e uma equação separável, né? Derivada de y mais p de t, derivada de w, né? Desculpe, derivada de w mais p de t vezes w igual a zero. Ou seja, o Wronskiano é a solução dessa EDO. Resolvendo essa EDO, eu encontro o Wronskiano de y1 e y2. Bom, para mostrar isso é bem fácil. Vou começar aqui encontrando quem é o Wronskiano das duas soluções. y1 e y2, derivada de y1, derivada de y2. Faço aqui o determinante, né? E agora eu vou calcular a derivada desse determinante. E aí eu vou substituir nessa equação e mostrar que ela dá zero, tá? Bom, calculando aqui a derivada, agora é derivada do produto, né? Então, da derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tem o sinal de menos aqui, então fica a derivada do primeiro vezes o segundo. Por causa do sinal de menos, fica menos a derivada do primeiro vezes a derivada do segundo. Então, observe que esse cara que aparece aqui, ó, esse cara tem sinal oposto com esse. Então, vai simplificar e eu fiquei, então, com esta expressão, né? Derivada de y1 vezes a derivada segunda de y2 menos a derivada segunda de y1 vezes y2. Agora eu vou substituir tudo aqui na minha equação. Então, substituindo aqui na minha equação, eu tenho a derivada do y mais p de t do w vezes o w. Agora eu vou juntar os termos que estão multiplicados por y1, né? Então, estão multiplicados por y1. Eu tenho aqui, tirando o y1 em evidência, fica a derivada segunda mais p de t vezes a derivada primeira de y2. Menos y2, derivada segunda de y1, mais p de t vezes a derivada primeira de y1. Ok? Bom, mais y1 e y2 são soluções desta EDO. Então, eu tenho que, quando eu substituo isso aqui por y1, tem que dar zero, e quando eu substituir por y2, tem que dar zero. Então, eu vou isolar essa parte inicial, que é a mesma que aparece aqui, ó, e essa parte inicial, que é a mesma que aparece aqui, e vou escrevê-las como menos q de t y1 menos q de t y2.
Então, na hora que eu vou fazer essa conta, eu tenho y1 menos q de t y2, menos y2 menos q de t y1. Ora, o que aparece aqui, ó, bom, esse aqui vai ficar com o sinal de menos, esse aqui vai ficar com o sinal de mais. E aqui vai ficar q, y1, y2. Q, y1, y2 são iguais com sinais opostos, portanto deu zero. Então, esta equação, isso mostra que o Wronskiano é solução dessa EDO, porque essa expressão aqui deu igual a zero. Que legal! Então, se eu resolver esta EDO, eu vou encontrar o Wronskiano das duas soluções, de duas soluções quaisquer da minha equação, né? Independente de eu conhecê-la ou não, independente de quais sejam elas. Sejam LI, sejam LD, não importa, o Wronskiano vai ser sempre o mesmo, tá? Bom, então nós temos agora aqui alguns resultados. O primeiro corolário que sai desse teorema é o seguinte: se eu tiver duas soluções da minha EDO, né, e W for o Wronskiano dela, se o Wronskiano for zero para algum ponto, então ele é zero para todos os pontos. Opa! Então vamos lá. Pelo teorema anterior, a gente sabe que o Wronskiano satisfaz essa equação. Quando eu coloco essa condição, se essa condição acontece, isso passa a ser um problema de valor inicial, né? Juntando essas duas equações. Então eu tenho aqui um problema de valor inicial que é dado por W1 mais P de TW igual a zero e W de T0 igual a zero, tá? Como é um problema de valor inicial, a gente sabe que existe a única solução desse problema. Mas acontece que se eu pegar a função Wt igual a zero para todo t, ela satisfaz essa EDO e satisfaz essa condição inicial. Logo, como existe a única, essa é a única solução possível. Portanto, eu tenho que o meu Wronskiano é nulo para todo t. Então se ele for zero, ele é zero para todo t. Tá? Bom, nós temos então agora um resultado a mais que generaliza, na verdade generaliza não, né? Que complementa esse resultado. Lembra que a gente viu que se o Wronskiano é diferente de zero, então elas são LI? A gente vai mostrar agora que quando F e G são as soluções de uma EDO de segunda ordem linear, então vale a volta. Ou seja, se elas são LI, então ela é diferente de zero, tá? Que é exatamente o que está aqui. Se eu tenho y1 e y2 da EDO, são soluções da EDO que são LI, então isso ocorre se e somente se o Wronskiano delas é diferente de zero para todo t. Bom, o Wronskiano C0 implicar que elas são LI é o teorema que a gente viu na aula passada, que eu falei aqui no começo, né? Exatamente isso. Então a gente não vai mostrar de novo. A gente vai mostrar o contrário. Se eu tenho y1 e y2, duas soluções LI, eu sei que, vou supor por absurdo que existe um T0 tal que W de T0 é zero, tá? Porque negar isso aqui significa negar que existe esse T0. Pelo corolário, o Wronskiano é zero para todo t, ou seja, o Wronskiano, que é essa expressão aqui, que é o determinante da função das derivadas, é zero para todo t. Então eu vou chegar que como y1 e y2 tem que existir um t1, né? Tal que esse cara aqui é diferente de zero. E a derivada segunda, a derivada primeira de y2 também é diferente de zero. Um desses dois caras deve ser diferente de zero. Por que isso? Porque se não existir esse cara, ou seja, se a derivada for zero para todo t, e a derivada desse for zero para todo t, essas duas funções são constantes. Se elas são constantes, elas são LD. Então não poderiam ser LI. Portanto, tem que existir um T1 onde isso aconteça. Tá? Eu vou definir uma função, né, h de t igual a alfa
y1 mais beta y2. Essa h de t também é solução da EDO, porque é a combinação linear dessas duas. A gente já viu isso. Além disso, quando eu pego a minha h de t e vou substituir aqui, né? O alfa vai ser dado por isso, y2 de t de 1, e o beta é igual a menos a derivada y1, ou seja, h de t de 1 é o w de t1, que é 0. Então, h de t1 é 0. Quando eu pego a derivada, derivando aqui e substituindo o alfa e o beta que a gente encontrou, isso também dá 0. Ou seja, derivar a função e a sua derivada primeira também é 0. Novamente, então, h de t é solução desta EDO, da minha EDO, e satisfaz essas duas condições iniciais. Então, a solução existe, é única. Mas acontece que a solução nula também é solução dessa EDO e dessas condições iniciais. Pela unicidade, você chega que o h de t é igual a 0. Ou seja, encontrei alfa e beta, não ambos nulos, tais que a combinação deles deu 0. Contradição, pois y1 e y2 são LI. A contradição não veio do fato de eu ter encontrado aqui o alfa e beta. A contradição veio do fato de supor que existia um ponto onde ela se anulava. Então, se elas são LI, ela não se anula em ponto nenhum. Tá? Então, isso aqui vale a volta. Isso significa que se você encontra um Wronskiano de duas soluções, essas soluções têm que ser diferentes, esse Wronskiano tem que ser diferente de 0, tá? Para serem linearmente independentes. Bom, mas mais ainda, né? Aquele primeiro teorema que a gente viu que o Wronskiano tem que ser solução dessa EDO. E justamente a fórmula de Abel-Liouville é resolver essa EDO, né? Então aqui a gente tem aqui a fórmula de Abel-Liouville que estabelece o seguinte: se eu tenho duas soluções LI desta EDO, então o Wronskiano vai ser dado justamente pela solução daquela EDO, tá? Que é a solução da equação, né? Que você tem aqui, ó. Então, se você tem mais P de T vezes W igual a 0, isso aqui pode ser escrito como igual a menos P de T W, ou seja, W sobre W1, a equação é separável, né? E aí, resolvendo a equação separável, a gente chega nisso. A gente pode resolver a equação separável desde que a condição inicial não seja raiz desta função aqui, da W, né? E isso acontece quando as soluções são LI, porque se elas são LI, então necessariamente eu tenho garantia de que o W é diferente de 0. Portanto, basta resolver isso, tá? Então, o Wronskiano vai ser dado por essa solução. Se a solução é LI, então aí, se for em LD, a solução é a solução nula, né? Aí vai dar o Wronskiano nulo. Ou um Wronskiano diferente de 0. Então, se eu busco as soluções LI vão ser dadas por esta expressão aqui, ó. Ou seja, o Wronskiano das duas soluções, ele pode ser encontrado sem precisar encontrar as soluções. Então, encontre o Wronskiano das soluções LI, são os que me interessam, desta EDO. Eu não preciso resolver ela, né? Basta, então, observar que aqui eu tenho P de T e aqui eu tenho Q de T. Vai ser a solução desta EDO e vai ser dada, então, por uma constante vezes a exponencial de menos a integral de P, que é T, dt. Integral de T é T ao quadrado sobre 2, então, o Wronskiano dessas duas soluções foi encontrado sem encontrar as soluções respectivas.